Se eu falar para você que os próximos 3 anos vai ser uma época de ouro aí para os concursos fiscais, será que você está preparado para aproveitar essa grande oportunidade? Meu nome é Juliana Ávila, eu sou auditora aqui na Cefaz São Paulo, sou mentora de concursos e nesse vídeo eu vou falar para você tudo o que você precisa saber se dá ou não para conciliar aí Cefaz DF, Cefaz Mato Grosso, Cefaz São Paulo, Cefaz Bahia, Cefa Pará, esse monte de concurso que está chovendo aí na área fiscal. Nesse vídeo, você vai saber tudo o que você precisa sobre esses concursos, se dá para conciliar, se não dá para conciliar, quais os critérios você precisa levar em consideração para garantir que pelo menos uma dessas vagas seja sua. Fica comigo então. Bom, a gente está vendo aí nos últimos dias uma avalanche de notícias a respeito dos concursos fiscais. E isso tem um motivo, né? A reforma tributária, que entra em vigor já a partir do próximo ano de 2026. A reforma, ela vai ter um período longo aí de transição, onde a gente vai ter, né, convivendo ao mesmo tempo aí juntos os dois regimes, né? O regime tradicional, que a gente já usa hoje em dia, e o regime novo aí instituído pela reforma tributária. E por conta disso, né, é óbvio que os entes eles vão precisar se adequar e vão precisar de mais pessoal para poder tocar aí essa reforma administrativa e continuar fiscalizando as empresas e dando suporte aos contribuintes, criando sistemas para que o fisco não pare, né, durante esse processo. E é aí que você entra, né? Você, candidato, pronto para assumir sua vaga como auditor, seja na área municipal, estadual ou federal. Então, nesse vídeo a gente vai conversar aí sobre o que você precisa, né, para conseguir aproveitar melhor essas oportunidades. A pergunta que eu mais ouço é: Ju, e aí, né? Dá para conciliar Cefaz São Paulo com Cefaz Goiás? Dá para conciliar Cefaz DF, Cefaz Goiás, Cefaz Mato Grosso? O que a gente pode fazer com isso, né? O pessoal está ficando enlouquecido com esse monte de concurso. E a resposta é: depende, tá? Depende principalmente de você. Depende em que ponto da jornada você tá. Depende do seu grau de facilidade ou dificuldade com as matérias. Depende também da carga horária disponível para estudar que você tem, tá? O que você precisa ter em mente? Quanto mais você já caminhou naquelas matérias que são básicas, então, se você já tem aí um bom percentual de acertos em direito tributário, constitucional, administrativo, português, as matérias de exatas, contabilidade geral avançada e de custos, auditoria, direito civil, penal e empresarial. Se você já caminhou por tudo isso daí e está com um percentual de acertos realmente bom, relevante, conciliar 2 ou mais concursos pode ser sim uma boa opção para você. Agora, meu querido, se você está no começo dos seus estudos, talvez esses concursos nem sejam muito para você. E para que você tenha uma chance maior, você vai precisar focar. Então, a decisão entre fazer mais de um concurso ou não e focar vai partir principalmente de em que momento você está da preparação. E quanto mais tempo você tem disponível, mais você pode ampliar aí a sua área, né? Ju, eu estou só estudando e eu consigo estudar 40 horas na semana. Maravilha, né? Talvez você possa conciliar mais concursos. Ju, eu trabalho, estudo, tenho filho pequeno, consigo estudar no máximo 15, 20 horas por semana. Então, melhor é você focar em um concurso, tá? Então, pense sempre nesses fatores, assim, em que ponto da jornada você está, o quanto que você já viu do conteúdo básico, porque imagina, né? Quando a gente está falando de 2 ou 3 concursos diferentes, isso eu nem estou contando a banca, né? Vamos pensar aqui que é tudo a mesma banca, tá? Mesmo que a gente tenha a mesma banca, a gente vai ter matérias que são diferentes entre um concurso e outro. Às vezes a matéria é igual, mas o peso é diferente, a estratégia de prova também vai precisar ser diferente, tá? Então, se eu já caminhei bastante, se eu já estou dominando aquelas matérias que são comuns, pode ser que o meu tempo disponível dê para pegar essas particularidades, tá? Que são diferentes de concurso para concurso. Se eu ainda não fiz nem o arroz com feijão, é melhor eu focar nesse negócio aí, né? É melhor eu construir melhor a minha base de português, constitucional, administrativo, civil, das matérias que são comuns, e aí focar ali em um só concurso para pegar a parte mais específica, tá?
tá? Esse é o primeiro e o segundo critério, né? A familiaridade, aí o quanto que você já caminhou e a sua carga horária. E uma outra coisa que é muito importante a gente pensar é que se você decidir, Ju, eu acho que tá bom para mim, tá? Eu acho que eu tenho uma boa carga horária, eu já estudei bastante aí das matérias que são comuns. E aí, né? Quais os concursos que eu vou prestar, né? Quais deles que eu posso mesclar aí para fazer junto, tá? Primeiro, o ideal é que você primeiro foque no ente, né? Se você está fazendo municipal, então pega 2, 3, 4 concursos que sejam de fiscos municipais, porque você vai ter que estudar toda a legislação municipal, tá? Que é diferente, né? Se você está pensando no estadual, então foca nos estados, para você estudar a legislação estadual. E aí, quem está pensando no DF precisa pensar um pouco mais à frente, porque o DF você vai ter que estudar a legislação municipal e a legislação estadual. Então, vai dobrar aí, né, a quantidade de assuntos que você vai ter para estudar dentro da legislação tributária, tá? Uma outra coisa a se levar em consideração é a banca. Então, é muito mais fácil, por exemplo, conciliar, você faz Goiás, você faz Mato Grosso, você faz São Paulo, que é tudo a mesma banca, FCC, do que você tentar conciliar, por exemplo, você faz Rio Grande do Norte com você faz São Paulo, né? Porque a gente está falando de um concurso que vai ser organizado pelo Sebrasp e um outro concurso que vai ser organizado pela Carlos Chagas, e a gente sabe que as bancas têm as suas particularidades, tá bom? Então, esse é outro critério. Bom, pensando que você não vai conseguir aí fazer todos esses concursos, tá? Então, já dando a resposta para esse vídeo, não, você não vai conseguir fazer tudo, tá? No máximo, você vai conseguir conciliar aqueles de mesma banca. Você pode até fazer todas as provas. Isso daí é uma coisa que você pode fazer. Se você tiver dinheiro, né, para fazer a despesa de viagem, se uma prova não for muito coladinha ali todo final de semana, fazer provas é importante. Por quê? Porque como a gente vai ter muito concurso agora, quanto mais você conseguir colocar o seu nome na lista, melhor vai ser para você. Então, mesmo que você não esteja estudando, por exemplo, a legislação específica de Goiás, imagine que você está se preparando para ser faz São Paulo. Você não está estudando para ser faz Goiás. Mas se você puder, vá fazer a prova, né? Porque você vai conseguir aproveitar muito desse conhecimento. Uma boa parte das questões, eu diria aí perto de uns 70% das questões de legislação, você vai fazer com a parte de legislação comum, tá? Ali a Lei Candira, 24 de 75, os dispositivos constitucionais, muito da legislação de um estado, você vai conseguir aproveitar para o outro, tá? Então, vá fazer a prova se você puder, tiver essa disponibilidade financeira, vá fazer a prova. O que a gente está falando aqui é de realmente focar em 2 ou mais concursos, tá? Isso é que a gente precisa pensar aqui. Fazer prova é legal, tá? O que eu acho que você precisa avaliar nisso? Por exemplo, se o concurso dos seus sonhos é a Cefaz São Paulo, se você está se preparando para ele, está se dedicando a ele, e aí a prova da Cefaz Goiás é no final de semana anterior, aí não vale muito a pena, né? Porque você vai perder o último final de semana que você poderia estar revisando e tal, para ir lá fazer prova, cansar, ter um momento de deslocamento e tal. Então não vale a pena. Mas se você está focando em Cefaz São Paulo e a prova de Goiás é depois, aí vale a pena, tá? Porque aí você já fez o seu, já gastou energia, o que sobrou você vai lá e faz a prova da Cefaz Goiás, beleza? Bom, dito isso, quais os critérios que você deve levar em consideração para escolher qual ou quais concursos focar, né? Se você vai escolher mais de um, você vai ter que pensar no ente, né? Município, eu continuo me mantendo em município, estado, continuo me mantendo em estado, e na banca, tá? Agora, como que eu faço para escolher esse que vai ser o meu queridinho, esse que vai ser o meu concurso dos sonhos, aquele que eu vou apostar as minhas fichas? Normalmente as pessoas vão pelo número de vagas. Quanto mais vaga, melhor. Será? Nem sempre, tá? Muito cuidado com isso. Eu já tive um aluno que naquela prova do Banco do Brasil, de 22, eu acho, que foi o último, foi, né? Acho que foi 2022, era um aluno do Rio Grande do Norte e que acabou saindo de lá para fazer a prova em Minas, porque achou que tinha mais vaga. Qual foi o resultado? Ele não conseguiu o ponto de corte para Minas, mas teria conseguido lá no Rio Grande do Norte, tá? Então, muito cuidado com isso, né? Ter mais vagas não significa que o ponto de corte vai ser mais baixo.
Vamos pensar, por exemplo, você faz DF, né? Você faz DF aí desses que a gente está conversando, é o que tem mais vagas. Mas a gente está falando do DF, onde as pessoas já nascem e ganham logo uma constituição. Ou seja, as pessoas são catequizadas para serem concurseiras. O ponto de corte do DF, via de regra, é um ponto de corte alto, né? Enquanto que quando a gente pensa, por exemplo, no Rio Grande do Norte, a tendência é que a gente tenha um ponto de corte mais baixo, tá? Então, o fato de ter mais vagas não significa que você tenha mais chance de ser aprovado. Tudo depende da qualidade dos seus concorrentes, tá? Da competitividade desses concorrentes. Uma outra coisa que eu recomendo muito forte você avaliar é o quanto que você já viu das matérias e o que você vai ter que fazer nessa prova. Como assim? Se eu já estudei muito de todas as matérias, o fato de ter ponto de corte por disciplina, que é o que vai acontecer, por exemplo, no Rio Grande do Norte, é bom para mim, tá? Se eu já vi um pouco que seja de todas aquelas matérias, para mim é muito bom, porque muita gente vai ser eliminada justamente nos mínimos. Quando a gente tem prova que tem mínimo por matéria, muita gente cai nesses mínimos, tá? Então, se é o seu caso, eu estou começando a estudar, ainda falta. Tem várias matérias aqui que eu não peguei nada. Isso é prejudicial para você. É melhor você pegar uma prova que tenha mínimo por prova do que uma outra que tenha mínimo por disciplina, tá? Discursiva e objetiva. Eu, particularmente, gosto de discursiva, tá? Principalmente quando você não estudou tudo da objetiva. Quanto menos tempo você vai ter para estudar tudo da objetiva, a discursiva pode ser um grande diferencial para você. Por quê? Porque tem muita gente que sabe muito das questões objetivas, mas que tem uma dificuldade gigante de fazer uma discursiva, que tem bloqueio mesmo, sabe? Que chega lá, olha para a prova e se desespera. E não consegue. Não é raro. Se você começar a observar a lista de aprovados, você vai ver que muitos deles foram aprovados e classificados dentro do número de vagas porque pontuaram muito bem na objetiva. Mas a discursiva foi um fiasco total. Eu tenho uma aluna que passou agora para o concurso do AFT, estudando 7 meses, graças principalmente à nota dela na discursiva. Ela ganhou 500 posições só com a nota da discursiva. Então, pessoas que estavam com nota muito mais alta do que ela na objetiva pontuaram pouco, tá? Então, esse daí pode ser um caminho para você que tem pouco tempo de estudo, que ainda não conseguiu avançar muito nas matérias. Se o seu concurso tem uma prova discursiva e ela tem um peso grande, foca na discursiva. Claro que você vai ter que fazer uma boa pontuação para estar entre aquele número ali que vai ser classificado para ter a discursiva corrigida, tá? Mas pode ser, sim, uma excelente oportunidade para você. Agora, vamos elencar, de fato, os fatores mais importantes para você decidir qual é o concurso que você vai escolher. O primeiro desses fatores é a lotação. Tá? Não se esqueça de que quando você for aprovado no concurso, amigo, você vai ter que trabalhar, tá? Porque o concurso nada mais é do que um processo de seleção, ou seja, é o direito de você exercer um cargo, uma função, trabalhar e aí ser remunerado por isso. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, né? A área fiscal paga muito bem. Aqui em São Paulo, né, vocês vão entrar ganhando aí perto dos 40 mil reais, tá? Mais do que 30, né? Eu acho que vai uns 30, 30 e poucos aí. Com a PR vai chegar nos 33, tá? Você não vai ter home office. Você não vai morar, é porque eu moro no Rio, quero continuar aqui morando em Copacabana e ir lá em São Paulo uma vez por mês fazer o presencial, gente. Vai rolar não, tá? A menos que eles mudem o decreto, vocês nem vão poder fazer home office aqui em São Paulo. Porque o decreto só permite o home office depois dos 3 anos de estágio probatório, tá? Então, assim, vocês estão acabando de entrar, já quer sentar na janela? Pelo amor de Deus, tá? Então, já pensa assim, cara, se eu passar nesse concurso, eu vou ter que mudar para esse lugar, né, para essa cidade, para esse estado, e eu vou precisar pagar um pedágio ali. Eu vou precisar passar um tempo ali. Então, escolha isso pensando nessa mudança. Porque senão o que acontece? Você estuda muito, você se dedica muito e depois vai ficar frustrado porque teve que mudar para um lugar que você não quer morar. Então, esse é o fator mais importante. Não importa se tem 500 vagas. Você quer morar no estado que tem 500 vagas? Você se imagina ali durante os próximos 3 anos que seja?
Então, pensa nisso, tá? Depois, pensa principalmente nas disciplinas cobradas, no peso dessas disciplinas e se tem mínimo ou não por matéria. Porque, de acordo com o seu ponto na jornada, de acordo com o seu grau de conhecimento, de acordo com o tempo que você tem para estudar até a data da prova, esses critérios eles são muito importantes. Depois, avalie a questão da discursiva, né? Porque se você também tem esse que tem um bloqueio muito grande, talvez fazer um concurso com discursiva, tendo pouco tempo para estudar, não seja a melhor opção, tá? E aí sim, depois você pode ponderar a questão das vagas, mas sempre pensando também na questão da concorrência, tá? Mais do que as vagas, é importante a gente pensar na questão da concorrência. Pensa com carinho. Toma a sua decisão. Não fica tentando atirar para todas as direções. Sabe aquela história, aquele ditado? Mais vale um passarinho na mão do que dois voando? É bem por aí, tá? Se você tentar atirar em todos, provavelmente você vai sobrar sem nenhuma vaga nesses concursos aí. Então, toma a sua escolha, né? Toma a sua decisão aí, faça a sua escolha conscientemente, foca, né? E que você tenha aí uma excelente jornada e consiga a sua tão desejada aprovação. E se você quer ser meu colega aqui na Cefaz São Paulo, eu vou deixar aqui em cima, ou aqui em cima, né, o link de um vídeo que eu fiz falando justamente sobre o que a gente pode esperar desse concurso que está aí para publicar o edital no próximo dia 25. É óbvio que assim que esse edital for publicado, nós vamos ter aqui no canal, né? É claro, a análise desse edital com as estratégias de prova. Então já espera, tá? Se o seu sonho é Cefaz São Paulo, clica em um desses ladinhos aqui para você assistir aí a análise que eu fiz depois que a gente teve a definição da banca. Um beijo, clica aqui embaixo, já me segue, já dá um like nesse vídeo e me acompanha aqui que a gente vai estar falando bastante desses concursos da área fiscal. Até mais!